Olá, pessoal. Denise D'Ampliario, bem-vindos de novo para a gente bater um papo na série Tempos de Sermos Verdadeiros. Hoje eu estou super contente, super honrada com a minha convidada. Vou apresentá-la rapidinho, depois ela vai se apresentar também. Luciana Monteiro. A Luciana eu estava lendo aqui, Luciana, só astrônoma pela UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia aeronáutica pelo ITA, coisa básica, né? Não sabe brincar, né, Lu? BMW Foundation Responsible Leader desde 2014, né? Depois você explica para a gente essa fundação. Sim. Clube of Rome Associate Member desde 2019. 4 anos na Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, no grupo de controle de satélites Brasilsat. Trabalha desde 2000 na Embraer e nos últimos 13 anos na área de Research and Technology, né, pesquisa e tecnologia. Ela está baseada na Holanda desde 2019, falando com a gente de lá, como integrante do time, né, de pesquisa e tecnologia da Europa, contribuindo nas conexões e parcerias de projetos de pesquisa e ajudando a fazer o elo com a estratégia no Brasil. Bem-vinda, Luciana. Obrigada por ter aceitado o convite da gente bater esse papo. Nós já brincamos que somos super faladeiras, isso vai ser bom. E eu tô começando a série com todo mundo, né? Eu dei o nome, Luciana, de Tempos de Sermos Verdadeiros, né? Porque, assim, inspirada por esse momento de Covid que a gente tanto vem falando. E aí acho interessante a gente trazer esse lado da autenticidade na inovação. Então, eu vou começar por essa pergunta que eu tenho começado com todos, né? Na sua opinião, por que é tão importante, e se é, no seu ponto de vista, a gente ser verdadeiro na hora que a gente está falando de inovação? Bem-vinda. Tá, então sou a primeira também, muito obrigada, né? Estou bem feliz de estar aqui, acho que é uma oportunidade muito, muito bacana. Então, eu acho que até pela maturidade, né? Eu vejo que a gente chega a um ponto da vida que você não tem tempo muito a perder, né? Não entenda como que eu estou fazendo uma segregação do que fazer, porque eu acho que tudo é válido, até o ócio é muito bom, mas Uhum. acho que a gente quer colocar energia em coisas que são realmente importantes, né? Que tem o potencial de trazer um benefício, que tem uma proposta de valor clara, né? Uhum. Então, acho que o valor, que a questão de ser autêntico é assim, não é brincadeira, né? É adulto querendo trazer alguma coisa que tem um propósito claro, né? E aí, a partir desse começo, uma proposta de valor, uma coerência que você vai ter o tempo todo revisitando qual é a mesma ideia, por que eu estou fazendo isso, né? O que eu quero com isso, né? Eu acho que esse senso de propósito associado aos valores, ele naturalmente ele requer essa postura mais autêntica, né? Para trazer um resultado coerente, consistente. Então, assim, quando eu penso, por exemplo, muito, a gente tem um costume de projetizar as coisas, né? E o projeto ele é um meio, né? Então nós não somos pessoas que fazemos projetos, né? A gente tem que olhar o que a gente quer com isso, né? Então acho que essa questão da autenticidade vem de realmente estar trazendo uma coisa coerente, que tem um valor, que você acredita, né? E aí aquilo passa a ser algo que você vai colocar naturalmente muita energia, porque é verdadeiro, né? Você quer realmente fazer aquilo acontecer, né? Acho que você trouxe um ponto interessante, né? Quando você foi falando, me veio muito claro. Primeiro, eu ia te perguntar da emergência que a gente está sentindo agora, né? Emergência, quando você falou de não tem muito tempo a perder, eu acho que o Covid trouxe muito essa coisa da emergência. E aí você traz, Sim, eu escutei, né, na sua fala, uma coisa de, ao invés de, tem aquela dicotomia entre fazer e ser, né? Então, quando a gente está sim. projetizando, como você colocou um verbo aí, a gente está muito no fazer. E você acha que essa emergência do Covid está trazendo mais o ser do que o fazer, ou de uma forma mais integrada? Como que você está vendo isso? Eu acho que sim. Eu acho que assim é uma percepção que eu acho que ela vem de fontes diferentes, né? Então assim, acho que todos nós a gente acaba tendo conexões em ambientes distintos, né? Mas eu vejo por depoimentos, por exemplo, da BMW Foundation, né? É uma experiência que veio de uma parceria em projetos mais sustentáveis, acabei sendo convidada a participar desse grupo de Responsible Leaders. Que legal. E é legal a palavra, né? Porque você fica o tempo todo perguntando: nossa, eu sou um responsible leader, né?
é uma questão, isso te empodera de uma forma, é muito impressionante a palavra, o efeito dela em você, né? E aí, só isso já planta uma semente, né, de trazer esse propósito no que a gente está fazendo, aonde quer que você esteja, né? Mas depois a gente volta até para isso. Então, Vamos, que interessante. indemnização, né, não importa, né? Mas eu acho assim, que a gente vê durante esse tempo de pandemia, as pessoas começaram, as coisas, a dinâmica mudou, né? A casa virou o trabalho, o fim de semana é durante a semana, é tudo a dinâmica de estar na reunião, ter que aí para um minuto para ir ao banheiro, para fazer um café, para fazer o almoço, passando um bolo, tá na reunião. É tudo muito louco essa dinâmica. Todo mundo trabalha, acho que todo mundo passou por fases, né, de trabalhando muito, de repente, porque a gente está condicionado ainda no modelo antigo, então acho que vai trazendo coisas interessantes. Mas, acima de tudo, é um momento de reflexão do que importa, né? Como a gente está sentindo falta do algo que era o mínimo. Eu comparo quando a gente está num país frio, que a gente, né, faz a festa quando tem um sol, e quando a gente está no Brasil, a gente, ai, que calor, você nem liga para, né? Então esse momento ele é muito bacana dessa falta, né? Mas essa falta ela é bacana, né? A falta inspira, ela te motiva, né? Então a gente está sentindo falta. Então assim, você vê coisas bacanas, tipo as pessoas até muito online, que não é fácil, mas de repente na hora que você está online você está mais presente. Antes as pessoas estavam se vendo, mas conectadas, vivo, uma coisa muito louca também. Então tem vários pequenos detalhes, né, que eu acho que são interessantes. E enfim, então eu acho que de um modo geral, aí olhando para talvez para o trabalho, no meu caso em particular, né, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, porque olhando assim a indústria como, digamos, um agente que usa recursos que geram um impacto ambiental, né, muito focado, preocupado, seguindo regulamentações, mas eu acho que é um momento muito interessante que aí ficou assim visivelmente claro, tangível, olha o impacto, olha a diferença, né? Olha como isso também muda o comportamento das pessoas, o consumo, né? Uma mudança de várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é meio que é uma situação que força, né, ou inspira, ela promove, talvez a palavra melhor, um ela crescimento, né? mudanças que, assim, de forma que as coisas têm que ser diferentes, né? Então essa transição, talvez que ela fosse acontecer num tempo talvez maior, ela vai ter que ser mais rápida agora, né? Deixa eu pegar teu E gancho, Luciana. O que você falou, né? O tem que ser diferente agora. A gente foi meio que exigido de uma maneira tão absurda, né? O ser diferente. E que papel você acha que ocupa a inovação? A gente fala tanto de inovação, talvez uma palavra tão explorada, e nem sei se propriamente explorada, mas o papel desse olhar para o novo tem sim, agora, nesse momento. Antes eu queria trazer, eu estou repetindo, não é minha a definição, mas eu acho ela bacana porque ela é simples, né? Então, assim, você pode olhar, a inovação ela pode ser, ela na verdade, ela é uma invenção, uma ideia que se transforma em algo que é aplicado, né? Na hora que isso acontece, então assim, você pode ser um inventor, mas na hora que aquilo vai de fato é implementado, acontece a inovação. E eu acho muito interessante agora, porque assim, ao mesmo tempo, voltando até para a autenticidade das coisas, né? Eu acho assim, ela pode ser uma coisa muito simples, né? Ela não tem que necessariamente ser algo sofisticado ou que a gente fala uma coisa super inovadora, porque novamente, o valor que você pode trazer de algo, o valor que deve ser a métrica, né? Agora, Uhum. como deve ser a forma então ela pode ser diversa e não precisa ser nada complicado. Então, eu acho que esse momento em que tem muitas coisas que elas foram aceleradas, assim, até para o entendimento, né? Então, não dá mais para consumir como nós consumíamos, né? Por exemplo, né?
ou não dá mais para... Ou várias coisas que eram feitas de uma forma ainda muito quadradinha, a gente vê que o próprio home office, né? Aquela ideia em muitas organizações ainda que você tinha que estar lá cumprindo aquela carga de horário, né? Aquela coisa daquela forma Comando e tão... controle, né? Comando e controle. Exatamente. Agora você tem assim, você tem que desenvolver mais a confiança, né? Você não tem como controlar exatamente algumas coisas, mas exatamente. E até tornar e também trazer uma autenticidade que eu acho bacana, assim. Olha, eu estou em casa e estou trabalhando, mas é legal porque agora eu vou receber alguém que vem instalar uma coisa aqui, eu não vou poder participar da reunião, mas eu vou entrar depois, sabe? Então, eu acho que traz meio que uma humanidade ou uma maturidade, sabe? É uma coisa que é... Qual o problema, né? É Então, uma assim, fluidez, né? Uma fluidez para a vida real que era meio brecada de alguma maneira, né? Era meio exatamente. tabu. A vida real era tabu. E fazendo um gancho com a questão de emissão, então, assim, algumas empresas, que eu vejo muito até na Europa, né, já praticavam, por exemplo, o home office há algum tempo, principalmente pensando no bem-estar do funcionário, do indivíduo, né? Você ter algum dia, ou até oferecer, ou ser uma prática mais comum de você ter, eventualmente, até você ganhar menos, mas trabalhar part-time, mas não necessariamente, mas também uma questão de você poder conciliar um pouco a sua vida pessoal, né? Adequar, mas também pensando nas emissões, né? Então, você vai usar menos o transporte, menos o carro, sabe? Então, eu acho que esses pilares combinados, né? Que eu acho que acabam que isso muda um pouco o mindset. Então, eu acredito que isso abre espaço para inovações, né? Então, muitas coisas estão acontecendo, assim, plataforma de online, né? Várias coisas sendo criadas, adaptadas, flexibilizadas e transformadas, né? Para atender uma necessidade assim na pressa, né? E a gente aprendendo a fazer isso, né? Experimentando, sentindo falta, acho que do cafezinho, porque né, o cafezinho nada se compara, É. né? Mas eu acho que a gente foi também melhorando em outras coisas, talvez, né? Acho que... E você acha que empresas que já estavam mais antenadas nessa cultura, eu não quero necessariamente usar a palavra inovação, mas eu digo que eu acho que é além disso, né? Vai além. Uma cultura mais fluida ou mais livre, né? Que as pessoas pudessem trazer a sua expressão criativa, estão saindo na frente de alguma forma ou estão mais facilitadas de alguma maneira? Eu acredito que sim, né? Porque eu acredito muito nas pessoas mesmo, né? Então eu acho assim, é óbvio que as pessoas podem têm características diferentes, estilos diferentes, mas eu acho que assim tem algumas coisas que são inquestionáveis, né? Assim, então tipo, é bom você se sentir bem, né? É bom você se sentir à vontade, é bom você se sentir pertencendo ao ambiente, é bom você sentir que a sua voz ela tem um valor, né? Isso te realimenta, né? Uhum. Organizações com esse espírito, né? E acho que isso está acontecendo, essa transformação, né? Então uma coisa menos hierarquizada, né? Isso estimula muito, né? Eu acho que assim, principalmente eu até que tenho muita oportunidade assim, de trabalhar com um jovem em universidade, né? É uma coisa assim incrível, né? Ver como faz diferença no desenvolvimento de um indivíduo, né? Agora mesmo na pandemia, a gente vê muito isso. A atenção que você dispensa para um aluno, às vezes era só isso que ele queria, Ser né? escutado, né? E aquilo é um empurrãozinho, né, para florescer, para a pessoa para motivar e ela produzir, né? Então acho que isso é uma coisa. Então assim, eu realmente acho que e até fazendo um paralelo, aí é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai caminhar mas eu acho muito interessante olhar também aquele olhar olhando então para o indivíduo, né? Mas olhando, por exemplo, os negócios, é óbvio que tem que ser lucrativo, né? Mas eu acho que você passar a olhar para o bem-estar, não só
de quem está trabalhando, produzindo, mas o bem-estar no valor que você entrega dos seus produtos, né? Eu acho também, acredito que isso vai acontecer nessa linha, né? Eu acho que o bem-estar ele vai ter uma relevância diferente, não vai ser menos lucro, dinheiro e mais o bem, de novo, o valor que você está entregando. Acho que as pessoas perceberam, né, a importância desse bem-estar, a importância de fluir mais, né? E aí, Sim. de acordo com a tua última fala, eu queria voltar no que você comentou, né, do teu papel nesse grupo de Responsible Leaders. O que seria esse? O que vocês chamam do líder responsável? Até para inspirar os líderes que estão escutando a gente. Tá, antes eu queria contextualizar que eu fui convidada, na época eles eram chamados Young Leaders, e eu já não era young na época, então eu até, Você é Young ainda. nossa, acho que tem algum engano aí, por que me chamou para participar disso, né? E depois mudaram para Responsible Leaders e eu achei bem bacana, não só porque, na verdade, digamos, é um grupo, é uma rede com pessoas de várias idades, de fato, eu acho que tem uma mistura, mas ela tem talvez um CG mais em pessoas mais jovens, mais do terceiro setor. Então, é muito legal. Assim, então, acho que tem digamos, um viés muito de gerar um impacto social nas ações, né? Uhum. O que para a indústria eu acho que é muito inspirador, porque na verdade assim, acho que não vale usar como desculpa nunca. Na minha indústria, no meu trabalho, é difícil. Não, é sempre um desafio, qualquer coisa. Não importa onde você esteja, né? Mas aí é óbvio que a gente de vez em quando reclama, né? Que é difícil e tal, seres humanos. Mas assim, Faz parte. faz parte, mas no fundo é sempre um desafio. E essa coisa do responsible leader, eu acho que te empodera a entender, assim, é uma escolha que você faz diariamente no seu trabalho, né? Então, assim, a energia que você vai colocar, a sua resiliência, né? A sua vontade de fazer um trabalho com propósito, num contexto que combine com o escopo do que você tem que fazer, mas você pode trazer um pouco de você, né? Então, eu acredito muito nisso. E o que te faz fazer isso, o que te move, é até difícil explicar, mas é esse ânimo, essa vontade que você tem dentro de você. Então, Essa autenticidade que a gente começou a falar, né? Falando sobre é, é, exatamente. E essa rede, ela então, ela não é uma rede como muitas, ela não é uma rede que vai prover um recurso financeiro. Ela é uma rede que eu acho assim de você se restaurar, de você se inspirar, de você compartilhar o que você está vivendo. Existe uma boa vontade de ouvir o seu problema e aí montam-se com ferramentas de inovação, com várias coisas, né? E aí é fantástico esse compartilhar de metodologias diferentes, de coisas diferentes. Aí você, nossa, eu não sabia disso. Nossa, e as pessoas se reúnem de vez em quando e vão discutir e vão ajudar a você na sua questão, na sua empresa, né? E aí é uma coisa muito interessante. E aí você pergunta assim, mas o que elas ganham com isso, né? Então, assim, ganha muito, porque só de participar você já dá uma, uma né? troca incrível. Já deu já inspira, né? Até para saber, nossa, isso acontece também em outros lugares. Aí É você pensa, global, Luciana? é global, ela é global. Global. Eu ainda estou aqui, mas eu participo da rede, principalmente do Brasil, mas é conectada no mundo todo, então também sou conectada na Europa. É muito bacana, né? Então, para um projeto social, por exemplo, que a gente está fazendo parte de um trabalho meu aqui, ligado ao meu trabalho mesmo, né? Mas eu fiquei para um programa que eles têm e aí a gente vai dar uma acelerada agora de ideias com uma equipe de profissionais que ajudam a fazer isso, sabe? Então, é muito bacana. O que você está falando tem muito a ver com cocriação, né? Você citou os universitários, né? E também esse grupo, e, né? Estar nessa rede inspira essa criação em conjunto e aí emerge coisas que nem se Exatamente. imaginava, né? Exatamente. É, Porque
porque no fundo eu acho assim, o segredo, né? Eu acho que é, na verdade, você se conectar com as pessoas, né? E você identificar algo que você quer construir junto, né? Uhum. Aí essa sementinha, aí depois assim, aí você tem o recurso, tanto que às vezes me perguntam assim, mas qual é o risco associado de fazer essa colaboração, esse projeto? Eu falei assim, olha, eu já consegui a equipe, a equipe que é ali é o recurso mesmo, né? A equipe motivada, uma equipe que a gente conseguiu identificar também assim, outro lado que eu também gosto muito de trabalhar, né? Fazer cada um se sentir, identificar o que quer fazer ali, né? Sabe? Como uma coisa muito consensada, entender o que você, qual é o seu interesse, como você se sente bem aqui nesse projeto, como, né? Óbvio que isso não é uma coisa simples de fazer sempre, mas eu Sim. acredito que vale a pena tentar fazer sempre que possível. E uma vez que você tenha, então, um time motivado, né, que sabe o que quer fazer, tem um propósito, é 100% de sucesso, sabe? Não tem erro. Cada um com as suas diferenças, cada um Sim, com a sua pegada diferente, né? sim, Eu gosto muito dessa visão também, né? Até quando a gente conversou, né? Quando eu conheci a Luciana, eu estava na Dupont, a Luciana segue na Embraer, a gente facilitando sessões de cocriação, né? Hoje eu criei a sim, Ampliarium para fazer isso, porque eu até falo, né? A diferença de você inovar com os seus clientes ao invés de para eles, né? sim, Você inovar junto. E eu acho legal a sim, gente levar em conta que essa individualidade que você falou de cada integrante do grupo, eu estou levando, né, ou inspirando que as pessoas pensem assim nas empresas onde elas estão. Porque a minha sensação é que as pessoas podem ouvir a gente falar e quem não está muito ligado em inovação, ou não faz, ou acha que não faz, se achar que é algo distante. É algo que, é para esse pessoal de inovação. O que você teria para não. dizer para esses líderes, de repente, escutando a gente, falar, não é minha empresa, ou não é minha pegada, enfim, o que você levaria de informação nesse sentido? Tá. Então, eu acho que, na verdade, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que não, até não. Existe até normalmente uma área de inovação, mas eu acho que isso deveria ser só para começar, né? Eu Uhum, acho que contaminar uma empresa como um todo, né? Uma coisa horizontal, porque na verdade, quem melhor do que um time que está trabalhando ali, né? Diretamente com um escopo, com um tema, para conseguir conhecer a vida como ela é e a partir dali pensar, nossa, aí volta aquela coisa, que simples mudança poderia trazer um ganho, né? Eu acho que tem, então assim, certamente do dia a dia das áreas, eu acho que tem muito potencial para que as próprias pessoas, uma vez que elas se sintam empoderadas disso também, né? Olha, tipo, por que vocês também não trazem isso, né? Ou isso faz parte da sua... Isso é uma possibilidade de atuação para vocês, né? E o que eu queria trazer, assim, que eu acho interessante, pensando nesse trabalho muito de coaching, né, de aluno, o uhum, que é bacana, que eu acho, é que não tem expert, né, na minha opinião, muitas vezes, assim. Então, eu acho muito bacana em diversas situações, e eu tenho bastante experiência, né, fazendo isso com times. Em diversas situações, o time vai para um caminho que não é o caminho que eu iria. E dá hum. muito, tá? E, e aí, isso é um exercício muito interessante pessoalmente, né? Porque você tem que lidar com o seu ego, Isso, com a humildade, né? sociedade. E aí você tem que chegar e tirar o... Porque indivíduo, ser humano, você tem o seu jeito de olhar, de entender, de perceber e de gostar, né? Então você tem que estar filtrando isso, porque e aí por isso que, de novo, por isso que eu acredito mesmo, tem que ter uma proposta de valor que você vai fazer, tem que ter uma coerência, uma consistência. Isso tira um pouco do eu gosto porque é meu, é minha ideia, é minha sugestão, Uhum. né? Eventualmente você vai trazer a sua experiência, você vai trazer, vai contextualizar e vai falar, olha, mas você vai defender o seu ponto e o time pode até convergir. Mas muitas vezes eu acho que você tem que ter essa, sabe,
humildade também, Se né? isentar, né? Você tem que sair um pouco É, da situação para conseguir fomentar isso, né? exatamente. E acontece, eu faço questão de falar, falei, olha, vocês estão indo por um caminho que eu não iria, né? Eu falo às vezes depois, e ficou maravilhoso. Então, aí eu falo, parabéns, continuem assim, né? Você não tem que o que você quer fazer, porque tem alguém, às vezes, hierarquicamente, supostamente, que saberia mais, que sabe que... Não, eu acho que não existe isso, né? Porque o que você está falando é entrar numa rede, né? Você se coloca num papel de inicialmente uma facilitadora e depois as coisas vão emergindo e você permite que essa emergência ocorra, né? Exatamente. Porque, assim, a gente vê nós indivíduos, novamente, né? Você pode, assim, ter um perfil mais analítico, por exemplo, né? Tipicamente. Pode ser que aquilo seja o seu natural. Eventualmente, você está num projeto em que você está tão motivado, apaixonado, se sentindo acolhido por um time, sentindo, sabe? Então, aí você solta as suas amarras, você relaxa, começa a entregar algo e de repente você pode ser uma pessoa extremamente criativa. Só porque você pode, Foi dado o sabe? espaço, né, para Vou te dar criar. esse espaço. Então, eu acho isso uma coisa incrível. É Você vê pessoas mágico, né? É performando mágico. de um jeito, de repente ela é, sabe? É incrível isso. Tá aí a mágica da inovação, né, Luciana? Sim. Assim, eu acho que concordo com você que tá aí a mágica e eu ia te perguntar também, né, a gente pensar aqui junto. Por que é tão difícil isso nas empresas, né? Por que quando a gente entra, eu tenho minhas suposições, né, de comando e controle, de autoridade, o que que é que impede essa soltura que é tão mágica, talvez as pessoas não tenham tanto, onde isso não É, acontece, acaba não tendo experiência com essa mágica, então acaba não fomentando isso, né? eu acho que, de novo, né, a cultura, né, certamente das organizações, mas dentro mesmo de uma cultura tem indivíduos diferentes, né? Então eu acho assim, ainda é muito no nível de pessoal, indivíduo, né, com quem você interage, né, digamos, com quem você tem a sorte de interagir. Eventualmente você vai ter uma liderança que tem uma postura diferente. E aí o que você vê assim, não tem certo e errado, nem melhor ou pior para a organização necessariamente, né? Mas eu acho que no nível pessoal, e aí vai também muito de cada um, né? Mas eu acho que para você poder trazer o seu melhor, e nesse sentido de inovar, você tem que se sentir confortável, né, no espaço que você está interagindo, né? Você tem que sentir que, então assim, você confiar, não ter o medo, né? Então muitas vezes eu acho que a pessoa ela fica ali, ela não consegue soltar isso porque ela não tem essa liberdade, esse sentimento de que eu estou, parece que você tem que não estar numa zona de conforto, né? E assim, para sair da zona de conforto, eu acho que tem que ter um ambiente confiável. E aí que é incrível, né? Então eu fico fascinada de ver, aconteceu várias vezes, né? De você ver pessoas que ali parece que a coisa não saía e de repente, porque começou a ter uma conversa, um acolhimento, né? Sabe? Trazendo esse sentido, esse senso de pertencimento, de Uhum. repente a pessoa arrebenta, sabe? Assim, arrasa, né? É uma coisa assim incrível, E né? também tem o espaço para o erro, né, Luciana? Porque assim, Ah, várias sim. vezes não sai, né? Então, Não, também é uma expectativa sim, sim. da gente falar abertamente sobre Ontem mesmo, isso, né? Não sai às ontem eu mesmo vezes. estava comentando com alguns colegas isso, né? Quer dizer, eu acho que acho que isso é inevitável, né? Para acertar, você vai errar várias vezes, né? Tem que ter esse espaço e até para isso. Então, entender, aceitar mesmo, né? Internalizar, isso faz parte. Mas assim, quando a gente pensa num time, eu acho interessante assim, mas é o time, né? O time tomou uma decisão, o time, olha, e até para concluir que por aqui não dá certo, teve que ir até aqui. Sim. Ok, né? Acho que aprendemos, não é por aqui, vamos para outro caminho. Eu acho que isso tem que ser entendido também como uma coisa que faz parte.
dessa caminhada, né? Sim. E a gente tem esse, né, o acolhimento do erro e essa expectativa. Eu acho que tem um glamour muito grande para aquilo que é extremamente disruptivo. Você falou, de repente, de algo mais simples, que pode ser, de alguma forma, revolucionário, né? Sim, Talvez a sim. gente negligencie um pouco, né, esperando Exato. algo muito disruptivo e perde, às vezes, uma sutileza que pode ser muito transformadora, né? Sim, sim. Acredito muito nisso. É óbvio que acho que tem de tudo, né? De todos os tipos possíveis de soluções e coisas que realmente que vão trazer valor de uma forma distinta, mas eu acho que a maioria das inovações elas virão de coisas simples, né? Eu acho que é no detalhe, né? É, eu acho que sim. E está muito ligado a gente ter esse espaço, né? Essa possibilidade de... Você foi falando, eu fiquei pensando quantas pessoas vão pedir isso agora, né? Como que você acha que as pessoas vão retornar para os escritórios, né? Se é que a gente vai ter... Eu acho que a gente vai ter um híbrido. O que você acha que Sim. vai ser daqui para frente? Qual que é a expectativa? Bom, enfim, eu acho que assim, de novo, eu acho que não dá para, acho que a gente tem consciência que tem coisas boas e negativas agora, né? Então eu acho que vai ter acho que nós precisamos de um contato social, né? Acho que então para trabalho ou outras coisas, mas assim, para trabalho eu acho que vai ter, me parece que aí pode ser uma percepção pessoal, mas assim, acho que é um pouco do que eu estou capturando também conversando com outras pessoas. Eu acho que a gente ficou um pouco mais dócil, né, de certa forma, com as pessoas, sabe? Hum, Eu sinto assim mas falando por mim, eu acho que porque esse período eu acho que ele está sendo muito de reflexão também, né? Como a gente está sentindo tanta falta de tanta coisa, então eu acho que a gente amadurece, né? E a gente vai então eu acho assim que está criando mais empatia, de fato, com as pessoas, né? A gente tá mais prestando atenção no outro, me parece. uhum. Eu acho que isso vai trazer, e já está trazendo, eu acho, mesmo online, né? Eu vejo que as pessoas estão mais amigáveis com as outras, agora voltando para o ambiente de trabalho, né? Tem uma coisa muito, sei lá, é uma coisa talvez assim, a gente ficou muito sensível à vida humana, né? À fragilidade de tudo, né? E acho que está inspirando um pouco essa gentileza, essa delicadeza, né? Óbvio que nós somos humanos, a gente vai ter um dia que você está meio mal-humorado e está estressado, que seja, mas eu acho que está trazendo essa coisa, um lado mais generoso mesmo, né? E aí eu acho que fica muito bacana nesse ambiente mais colaborativo, né? Você acha que nesse sentido agora o autoconhecimento que a gente fala muito está ainda mais valorizado? Você acha? Tudo isso que a gente está falando, de dar esse espaço para colaboração, de um pouco soltar esse Eu acho comando e controle. eu acho que sim. Eu vejo assim, a gente começou a ver. Eu falo da minha experiência própria profissional, mas assim tem acontecido coisas inesperadas e positivas, né? Então assim, alguns fóruns para discutir temas que a gente não falava antes, no formato que a gente não usava antes, Por exemplo, né? dá um exemplo aí que você tem escutado Por exemplo, ultimamente. a gente teve, eu tenho um engenheiro que ele acabou estudando psicologia e ele estudou muito a questão de eneagrama e ele trouxe isso para a empresa, né? E é uma coisa assim muito interessante, né? É um recurso assim que então assim, basicamente não vou entrar no tema tanto em si, mas assim, a partir do momento que você começa a identificar, né, algumas características do outro, você começa a entender por que o outro funciona daquela forma, né? E aí você entende. Então, para mim, foi muita reflexão assim, nossa, eu entendi tudo errado algumas vezes com aquela pessoa, né? Eu Uhum. disse o que ela falou, fiquei magoadíssima, chateadíssima e na verdade foi tudo na minha cabeça, né? O seu Então, recorte, né? A sua leitura do. é,
E aí você começa a ficar mais atento a isso, né? E naturalmente a relação começa a fluir melhor com colegas no dia a dia, né? Porque acho que tira um pouco esse bias que é a maneira que você percebe, que você sente. Então, quando você olha isso para dar espaço para o outro, propor uma ferramenta nova, uma maneira nova de fazer alguma coisa, né, está trazendo uma ideia nova. Eu acho que isso vai criando uma predisposição para um diálogo com esse acolhimento, sem aquela coisa de, né, a palavra final é minha, não, mas eu vou ter que, né, ou aquela coisa que eu, assim, a ideia não é minha, não é boa, né? Eu acho que isso é matador, né? Não pode, né? É um Então, classicão, né? é. E, Luciana, Então, uma outra dúvida. com os olhos. Não, conclui, desculpa. Não, só É. isso, que eu acho que é uma coisa boa. Você que está no dia a dia, né? Como a tua visão dessa migração agora? Eu acredito que vai ficar algum grau de híbrido, né? Não sei você, mas com essas ferramentas todas que vieram, como que você está vendo essa migração do que a gente chamava uma sessão de inovação, cara a cara, ali todo mundo junto, e com o uso das plataformas? O que você tem sentido hoje? Bom, eu acho que tem talvez uma adaptação, né? Mas assim, eu sou fã, de novo, para muita coisa, o presencial para mim, eu sou 100% fã. Uhum. Eu acho que porque tem algo que você não tem como. Aí também vai muito da pessoa, mas assim, eu não acredito. Primeiro que eu acho que tem que ter uma coisa do calor humano ali, né? Tanto que, por exemplo, eu particularmente eu não sou muito fã de sessões com muitas pessoas, para começar, né? Porque eu acho que você não consegue se soltar. Perde-se algo, né? Não tem como. Você tem que ter um grupo, né? E aí, mas assim, para ou talvez para fases de um processo, né? Você possa até ter uma parte online que vai dar tudo certo. Mas há momentos para você criar essa conexão no nível pessoa, eu acho que tem que ser presencial, né? Ou se perde muito se você imagina um contato que começa online, é o tempo todo online, você nunca encontrou, e aí não teve uma troca olho no olho e uma troca que vai ali sair muitas vezes do escopo em si, mas justamente a empatia vai por exemplo, você de repente interage com a pessoa ali, mas ela às vezes está com uma cara meio amarrada, um exemplo, né? E aí você, recorrentemente, a pessoa está sempre meio séria, você cria uma ideia dela para você. Aí você encontra com a pessoa e aí, de repente, ela conta a história dela para você. Aí aquilo pode mudar a sua percepção Completamente. amarrada. Não é só um exemplo, assim, mas é diferente, né? Você vai ter um entendimento diferente no presencial. Então, agora, o online também é bacana, porque de repente você está na sua casa, né, e tal. Mas eu acho que o online demais também não é legal, porque aí eu lembro da minha mãe que falava quando meu pai se aposentou, ele tinha uma casa num sítio e aí ela estava trabalhando, e ele falava assim: "Ah, quando se aposentar, vamos morar no sítio, né?" Aí ela falava: "Eu não, você vai ficar de pijama o dia inteiro", sabe Uhum. assim? Eu acho que então assim, eu acho que esse refúgio, o que é a casa, é legal com equilíbrio, mas tem que ter essa coisa do sair, do se arrumar, né? De encontrar com as pessoas, né? Ou também só uma outra coisa que voltando do cafezinho, né? O cafezinho ele resolve muita coisa. Ou assim, você passa e a pessoa está ali, você fala: "Oi, você tem um minutinho?" Então, você não, é o não planejado que deixou de acontecer, né, Luciana? Assim, Exatamente. a gente trombava com as pessoas, e, puxa, esqueci de fulano, eu lembrei de tal coisa. E isso no online você tem Exatamente. que planejar, senão não vai acontecer, Perfeito. né? Exatamente. É. Esse E aí, esse embate fortuito, né? Esse mesma encontro, coisa. né? É. Por um lado, talvez você tenha as empresas tenham que melhorar
na questão de organização, né, e de comunicação. Então, tem que ter talvez uns ritos mais organizados, bacana, né? Uhum. Talvez as coisas que não estivessem funcionando vão funcionar agora, porque as plataformas vão propiciar isso. Então, é Uhum. bacana, né? Acho que tem tecnologia ajuda bastante, mas tem um lado ali do componente do, como você comentou, do que você não previu, que às vezes você não é só isso, eu acho. Eu no meu trabalho muito que a gente está sempre buscando novas parcerias, fazer novos projetos, é aquele famoso você vai na festa te convido para outra, né? Sim. Então, ali no almoço com outros colegas e alguém comenta uma coisa e aí aquilo te dá uma ideia, ou, né, uma coisa vai levando na outra. E aí você não tem, agora você como acho que ficou perfeito. É tudo que é tudo que pode entrar num plano vai acontecer, né? Sim. Interações vão dando uma dinâmica, mas não tem a espontaneidade, assim, né? Talvez a gente precise pensar o que fazer com isso, né? Se a gente pensar do ponto de vista de inovação, tudo é possível. O nosso paradigma estava no presencial. A gente precisa pensar É, dentro dessa limitação, como que dá para trazer essas, né, essas surpresas, ou essas gratas surpresas, né? ou estimular mais esses fóruns para você só bater um papo também, né? Aí Sim, como é cafés virtuais, mas ainda assim, eu acho que vamos nos adaptando também, vamos, é né? tanta coisa, né? E o que mais que eu te perguntar para a gente ir fazendo um wrap-up aqui, Luciana? Eu não sei se ficou alguma. Eu fiquei com uma sensação que ficou alguma coisa por ser dita do Responsible Leader. Você tem alguma coisa para dizer, ou que a gente não falou sobre isso, ou que você. Quem se interessou, como é que faria? É fechado, é aberto? Ela é uma rede que ela é fechada e as pessoas, elas normalmente elas são convidadas, né? Ah, tá. É, E tem o nome de BMW porque foi fundada ali, é só é naquele. uma rede da BMW, Ah, é da entendi. Mas que BMW. envolve uma série de empresas, imagino. Ela é uma rede é uma fundação da BMW, mas as pessoas que participam da rede são pessoas que trabalham em diversas organizações, inclusive na BMW, mas Tá. pouco. Mas a maioria são de outras organizações, a maioria é terceiro setor, Ah, legal. mas tem gente da indústria também, né? A gente brinca que tem os evil da indústria, as pessoas que, né? Mas é muito bacana, né? Eu acho que é uma rede acho que é muito bem sucedida porque ela se mantém, né? Acho que atrativa para quem está nela, né? E inspira muito, né? Eu É. acho que Tá voltada mais a propósito, assim, de repente. Aí as pessoas estão porque sim, querem estar, né? Talvez seja sim, isso. é, Estão ali porque sim, querem com estar. certeza. Não é obrigação, é uma coisa que é um prazer mesmo, é uma alegria, mas aquilo te renova, né? Te inspira. Então, é um pouco que é legal, eu acho que assim tem que ter umas bandeiras assim para a resiliência, né? Porque também só falando um pouco na disponibilidade para o erro, né? Uhum, Ou, ah, ou para o não também, né? Porque eu acho assim, muitas vezes a ideia inicial não para em pé, né? E aí você vai ter que construir alguma coisa. E essa construção, muitas vezes, ela vai acontecer com a ajuda de pessoas que vão, apesar da ideia nascer ainda fraca, pessoas vão agregar valor àquilo, a construir junto e chegar em alguma coisa bacana, né? mas, Então esse espírito, hum, acho que esse fato, né? Ele tem que acontecer muitas uhum, vezes. Não acontece aquela ideia que não nasceu pronta, que ainda é simples, ela morre, né? Então, fazendo um paralelo, isso pode ser ali que aquilo é um erro ali no começo, né? Porque ainda não uhum, está direitinho. Mas o que vai fazer essa construção, muitas vezes, são pessoas com quem você vai se conectar, que vão te ouvir, que uhum. vão feedback para você, que vão, né, te ajudar a construir alguma coisa.
E elas fazem isso só porque elas confiam em você, porque elas acreditam em você. Só para essa rede, ela traz isso também. E aí você relembra que isso é possível, porque você ouve, né, compartilham, olha, era assim, nasceu assim, não deu certo, nossa, deu muito errado, mas aí aconteceu isso e deu certo. E aí você internaliza um pouco aquilo, você, né, vai se acostumando com, com o errar também, e às vezes está errado mesmo e tem que abandonar, né? Mas aquilo vai se tornando uma coisa mais natural, eu acho, menos pesada, né? Agora, ainda que a ideia não fique de pé, como você comentou, talvez essa reunião inicial, esse encontro inicial, que viu-se que ela não fica em pé, ela é o estopim ainda para uma outra conexão, né? Totalmente, É, sim. sem aquela conexão do deu errado, não sairia um outro atalho, né? Tanto que é bem isso. Tanto que eu acho que de repente o deu errado nem é a maneira certa de colocar isso, né? Sim, exatamente. Na verdade, é assim, você vai experimentar, né? Não dá para fazer uma coisa nova sem um risco, É o tal né? da prototipagem no design, né, Luciana? A gente não falou É, disso, mas outra paixão nossa, né? O design traz sim, muito isso da força do protótipo, né? Da força da gente experimentar. Porque só quando você está exatamente. ali dentro da situação é que você vai entender. Exatamente. E aí, não dá certo faz parte, né? E para você também melhorar, você melhora depois que não deu certo, né? E você pode olhar que isso vale para tudo na vida. Eu acho isso fantástico, né? É, Muita coisa bacana que você fez, tipo, tem um bolo, né? Você chegou no bolo perfeito porque você fez vários protótipos que deram errado. mas Porque eu ainda sinto, não sei você, que tem um gap muito grande dentro de organizações com esse fantasma, né? Eu vou usar sim, a frase que a gente não gosta de usar, né? Que você acabou de bem lembrar a gente, não é o deu errado, né? Mas esse processo da experimentação, ele ainda é muito tenso, ele ainda é muito, ai, tomara que dê certo. Vamos rezar para dar certo, né? Então, assim, o que eu sinto que fica um aprisionamento de alguma forma e essa falta esse espaço físico mesmo, esse espaço, né, sim. da experimentação. Você É. acha também? Você concorda? Sim, mas eu tenho visto pessoas fazendo essa transformação em organizações que eram completamente avessas a isso, né? Então, novamente, é impressionante, né? Eu acredito que você consiga mudar uma cultura, leva um tempo, mas acontece, né? Na hora que você entra, você não consegue sair mais, né? E é isso, mas assim, tem que ter pessoas que têm essa energia, que elas têm esse propósito, que ela vai resistir, ela vai ouvir não, 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 mas uma hora ela vai arruma um espacinho e vai fazendo aquilo se, né, vai contaminando positivamente. Não se incomoda de se repetir, né? Porque é uma constante e tudo bem. Ah, não, Isso é repetir, 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 repetir até, repetir, é, né? é. Vai transformando. Então, acho que tem que ser essa pessoa que é do bem também, né? Que ela tem esse propósito, porque não é simples, né? Não. Mas que é E possível. eu costumo brincar, né? Da gente acolher que toda organização, eu falo isso com muito carinho, tem o seu Shrek, né? Então a gente, Sim, ou os seus Shreks, e mais do que isso, né? Nós temos o nosso Shrek interno. Estou me sim, incluindo, né? Então, assim, na medida que a gente acolhe esses Shreks, a gente pode olhar a pessoa, mesmo aquela que se opõe, com um olhar empático, porque o opositor é tão importante, né? Então, assim, também o espaço para que o opositor exista e que a gente possa debater e que a gente possa acolher esse monte de Shrek das mãos e conseguir fazer algo novo, né? sim. Eu, assim, compartilhando desse momento, desse ano de pandemia, isso aconteceu muito comigo. Eu fiz várias constatações, assim, nossa, como é aquela coisa, você interpreta e julga e condena em 5 minutos e ficou aquilo ali congelado, né? E aí você fala, não era nada disso, era na minha cabeça, né? E aí é muito bacana que aí você dá
você se dá uma segunda chance, às vezes, naquele relacionamento com um colega, e a coisa, de repente, começa a fluir, né? E, na verdade, não mudou nada. Quer dizer, você mudou, né? O colega continua o mesmo. Então, Sim. acho que é incrível E isso. valorizar também essa oposição, né? Eu sinto que tem uma busca, Sim, não dá sim. para todo mundo ser cool o tempo todo, ser, né? Ah, estamos todo mundo tranquilo. Não, É, acolher, é. né? Ou até, assim, que eu acho interessante, entender que o significado que das coisas é muito individual, né? Então, às vezes, uma fala, você interpreta de um jeito que, às vezes, é pesado, que você fala, que absurdo falar isso, e para uma outra pessoa, aquilo não tem nada demais, né? Eu acho é muito interessante isso. Aí você faz essa leitura, fala, nossa, para aquela pessoa, aliás, na verdade, às vezes é o contrário, né? Às vezes você tem uma fala que você, por exemplo, está fazendo um elogio e a pessoa que entende como uma crítica, Que né? confusão na Sabe? Então comunicação, é né? uma confusão. É. Mas sabe que outro dia eu quero lembrar onde eu li para dar o crédito, mas que eu não esqueci, até porque fiz um meia-culpa quando eu faço isso. A pessoa comentou, né, que toda vez que a gente fica muito indignado, é um ato de arrogância, né? Porque quando eu fico indignada, eu falo, como fulano fez tal coisa? Você está se colocando numa condição superior, né? E eu li aquilo, olhando, uau, deixa eu ficar atenta, porque como a gente faz isso, É, né? Eu tô falando por mim, então é, assim, toda vez, depois que eu li isso, toda vez que eu fico muito indignada, opa, peraí, aí tem um espaço de melhoria, porque tá indignada demais, calma lá, né? Então, é, é acho que por é um aí mesmo. Também exercício. também me identifico com isso. E muitas vezes também que eu acho que eu exagerei o entendimento e, na verdade, depois de um tempo você fala, nossa, não era nada disso, Né, a né? gente abrir, mas como é bom, né? A gente vai avançando. Sim. Luciana, alguma coisa que a gente não falou que você acha legal a gente deixar de mensagem aqui para o pessoal? Termos de qualquer coisa que te venha, que te ocorra? Ah, não particularmente, Ou uma mas acho mensagem bom, final, sei lá, uma mensagem que você queira deixar? tá. Bom, não, mas de novo, só para agradecer a você, né? Eu Eu agradeço. acho que tenho muita admiração pelo seu trabalho, né? Obrigada. Acho que é Igualmente, total. né? Acho que é muito bacana e eu acho que todo mundo está num ano de mudança, assim, né? Acho que eu acho que voltando nessa coisa de talvez se perceber mais, eu acho que é uma coisa bacana, né? Da gente passar a fazer, né? E e acreditar, né? Que as coisas vão ser do jeito que vão ser, mas vão ser boas, né? E que tá tudo bem, né? Tem muito desafio, né? Tem muita gente passando muita dificuldade e talvez até a gente esteja mais sensível a isso, né? Porque eu acho que também a gente andou muito cada um no seu umbigo, né? Mas assim, eu acho que tem que aprender a viver a vida de uma maneira mais de aceitação também das coisas, né? Então a gente está fazendo, vamos tentar ter um pouco de fé nas coisas, né? Acho que Muito bom. Quero agradecer teu tempo, a disponibilidade, o papo sempre muito bom. E você vai estar aqui nas redes, a gente vai se falando e estamos em contato. Obrigadão. Sucesso por aí, muito frio por aí ainda. Tá só começando, né? está começando, está começando. Então tá bom. Beijo enorme, Lu. Fica com Você Deus. também. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Beijo.